O presidente Lula também emitiu uma declaração sobre a captura de Maduro nas suas redes sociais. Em nota, Lula afirma que os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Em seguida, alegou que atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e que isso seria um precedente extremamente perigoso. Na manhã de sábado, o atual mandatário do Planalto conversou por telefone com a então vice-presidente e agora chefe interino do país, Delcy Rodrigues. O contato ocorreu ainda na manhã, depois da operação militar dos Estados Unidos. Lula buscou confirmar a situação do país sem envolver negociações formais nem tratativas diplomáticas. Depois da conversa, o Itamaraty confirmou que o Brasil reconhece Delcy Rodrigues como presidente interina do país, em alinhamento com a Constituição venezuelana e o direito internacional. Ana Paula Henkel, o André Marcília citou a hipocrisia da esquerda. Vale lembrar que Lula citou aí nessa mensagem a soberania venezuelana para sair em defesa do seu aliado. Contudo, muitos analistas, desde o final de semana, começaram a cobrar a mesma postura do petista por ocasião da invasão da Rússia à Ucrânia, não é? Vale lembrar que para Lula, aquela guerra por lá seria resolvida tomando uma cervejinha, não é, Ana? Aí nesse caso, a soberania da Ucrânia não é tão importante assim, né? Agora, é curioso porque é uma confusão, né? Eu não sei realmente quem faz esses posts das redes sociais e essas declarações oficiais do Lula, porque é uma confusão, né? Primeiro, ele fala sobre cruzar uma linha inaceitável. Bom, se você cruza uma linha inaceitável, é porque aquela linha, ela de alguma forma, ela colocava um limite que não era aceitável para alguém, porque qualquer linha aceitável você não cruza, a linha está ali. Barack Obama era um que sempre, o Marcília mencionou o Barack Obama, muito aplaudido na captura e na morte, né, na eliminação de Osama Bin Laden, muito celebrado pelo Beautiful People, pela imprensa internacional, pela imprensa brasileira. Obama capturou Bin Laden. Detalhe que ele capturou sem a aprovação do Congresso americano, ele apenas comunicou depois que já havia capturado. E agora não, agora precisamos falar sobre a Constituição dos Estados Unidos e o direito internacional, e o próprio Obama, que sempre falava sobre, olha, não pode passar dessa linha, falou várias vezes, inclusive mandando recados para o Estado Islâmico, vocês não podem passar dessa linha, e o Estado Islâmico passava daquela linha desenhada na areia por Barack Obama, e ele não fazia absolutamente nada. Ele falava, não, agora não pode passar dessa outra linha. Ou seja, Joe Biden foi uma continuação da administração fraca. Você mostra fraqueza para o mundo e você convida agressores a entrar em ação. E parece que o mundo estava acostumado com a administração de Barack Obama, depois veio o primeiro mandato de Donald Trump, aqueles 4 anos um pouco confusos, né? Rússia, 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 conluio com a Rússia, depois descobriu-se que não havia conluio nenhum, enfim, o mundo entoando durante 4 anos, é nazista, é fascista, aquela coisa toda, e muita gente deixou de prestar atenção nas boas ações, nas linhas verdadeiras que Donald Trump falava, não passem dessas linhas. Inclusive, um dos movimentos importantes do primeiro mandato de Donald Trump foi rasgar o acordo que os Estados Unidos fizeram com o Irã, acordo assinado por quem? Por Barack Obama. Agora, depois da desastrosa administração Bin Laden, não apenas para os americanos, no contexto doméstico, inflação, tudo isso, mas no contexto global, geopolítico, mostrando a fraqueza daquela administração e, como eu disse, fraqueza convida agressores a agirem, e eles agiram. Só que agora é impressionante, nós estamos... hoje é dia 5 de janeiro, não tem um ano ainda da administração Donald Trump.
A administração dele completa 1 ano desse segundo mandato, dia 20 de janeiro. Em 1 ano, pensem vocês o que já foi alcançado pela manifestação e demonstração de força, não apenas de falatório, e como o Marco Rubio disse na entrevista, não é um presidente que fica dando coletivas e assina cartinhas e coloca tweets tentando apaziguar os opressores, os reais opressores, mas é um presidente que age, que age. E ele agiu no Oriente Médio e ele agiu em outras localidades, na Índia também, no Paquistão. Ele agiu de maneira pontual e espetacular, de maneira espetacular, numa outra ação militar espetacular, na Operação Martelo da Meia-Noite no Irã, eliminando aquelas bases nucleares, as instalações nucleares. Se não eliminou algumas, trouxe um dano significativo. E agora, com essa operação espetacular na Venezuela e a captura do ditador, imprensa brasileira, não é difícil, vejam vocês, ditador, sanguinário, presidente ilegítimo em uma eleição fraudada, Nicolás Maduro. Para finalizar, Daniel, hoje eu sou fascinada com detalhes de operações militares, né? Assino canais militares, adoro essas, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, enfim. E olha, os detalhes dessa operação na Venezuela, daqui a pouco tempo nós vamos começar a ver filmes e daqui a 10, 15, 20 anos nós poderemos falar: eu estava cobrindo esse evento, porque foi uma operação cinematográfica de roteiro de filme que a gente só vê realmente nas grandes telas, com a operação que capturou Nicolás Maduro e dentro desse contexto militar e de narcoterrorismo do mundo.